Será que as caixinhas da Nubank, elas valem a pena? Vamos entender neste vídeo. A reserva de emergência, aumentar seu limite, fazer uma viagem, reformar a casa, meu sonho de consumo. Será que isso aqui vale a pena ou não? É o tema do nosso vídeo de hoje. Vou te mostrar quanto rende. Então segura esse dedo e vem comigo até o final. Eu me chamo Alberto Pompeu e a minha missão aqui na internet é só uma: te ensinar o bom e velho feijão com arroz que funciona no mundo dos investimentos. Senhor, muito obrigado por mais esse vídeo. Obrigado por mais essa oportunidade de ensinar essas pessoas sobre investimentos saudáveis. Te dou total autoridade, Pai, para me usar como servo bom e fiel para entregar a mensagem que essas pessoas precisam ouvir. Que o Alberto hoje possa ser fonte de conhecimento e ponte de prosperidade. Me use como servo bom e fiel para fazer sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Estaremos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Digita amém nesses comentários. Vídeo abençoado por Deus e já vamos iniciar o nosso conteúdo. Uma pergunta muito simples. Se você coloca R$1.000 na caixinha da Nubank, quanto esse dinheiro vira depois de um mês, um ano, 10 anos? E mais importante, isso é investir de verdade? Ou é só guardar dinheiro com nome bonito? Porque tem muita gente que abriu caixinha para viagem, caixinha para carro, caixinha para os filhos e acha que agora é investidor. Não é. E antes que você pule para os comentários para me xingar, escuta até o final. Porque eu não vim aqui destruir o Nubank ou as caixinhas. Eu vim te explicar o que está por trás da interface bonitinha que eu te mostrei no começo do vídeo. O que realmente você ganha, o que te cobram, o que faz sentido usar e quando você precisa de muito mais do que isso. Hoje eu vou te mostrar tudo isso com um raciocínio simples que vai te servir independente de como estiver a taxa de juros. Porque o que muda é o número. O que não muda é o mecanismo. E quem entende o mecanismo não depende de ninguém para tomar a decisão. Se isso faz sentido para você, não esqueça de deixar o like, compartilhar com os amigos o vídeo, se inscrever no canal para não perder os vídeos, as aulas gratuitas que eu posto aqui todas as semanas, porque minha grande missão é te ensinar o feijão com arroz que funciona no mundo dos investimentos. O Nubank, ele simplesmente fez uma coisa genial. Ele pegou algo que sempre existiu, separar dinheiro por objetivo, e transformou numa experiência linda, intuitiva, que qualquer pessoa consegue no celular em 2 minutos, ou até menos. Isso tem um efeito real. Muita gente que nunca teve nada guardado na vida, começou a guardar. Caixinha de viagem, tá aqui. Caixinha do carro, tá aqui. Caixinha da reforma, tá aqui. Caixinha dos filhos, tá aqui. Caixinha do casamento. Caixinha do que você quiser. Isso é positivo, de verdade. Só que existe uma diferença enorme entre guardar dinheiro de forma organizada e investir com estratégia. E é exatamente essa a diferença que a maioria das pessoas não percebe. A caixinha organiza, o método constrói patrimônio. São coisas completamente diferentes. E eu vou te provar isso agora com o raciocínio. Mas, Alberto, o que são essas caixinhas? Elas são uma funcionalidade da Nubank que te deixa separar o dinheiro por objetivo. Por exemplo, reserva de emergência para aqueles casos extraordinários. Aconteceu um problema de saúde, bateu o carro. Você coloca o dinheiro, ele vai te render 100% do CDI e você pode tirar quando quiser, sem nenhum tipo de problema. Você escolhe o nome da meta e pode guardar aqui embaixo, por exemplo, nova caixinha, bota o valor e escreve exatamente o que é que você quer. É como se antes você colocasse dinheiro no envelope da feira, da escola dos filhos, da viagem. É fácil, todo mundo entende, a Nubank sabe muito bem usar essa linguagem popular. Só que isso agora acontece de forma digital, dentro do aplicativo. Mas o que muita gente não sabe é o seguinte: a caixinha não é um produto único. Ela é uma embalagem, uma interface bonita, uma palavra fácil de entender. Por trás dela existe um produto financeiro de verdade. Pode ser um RDB, que é um recibo de depósito bancário, ou um fundo de investimento chamado Nu Reserva Imediata. E esses dois produtos são diferentes, têm regras diferentes, riscos diferentes, rentabilidades diferentes. Eu vou te explicar exatamente agora. RDB, Recibo de Depósito Bancário.
Nome feio, o conceito é muito simples. É como se você emprestasse dinheiro para o Nubank e o Nubank te devolvesse esse dinheiro com juros. É muito parecido com o CDB. A diferença é que o RDB geralmente não pode ser transferido para outra pessoa. Mas, para o investidor comum, isso não muda simplesmente nada. O que importa para você é o seguinte: RDB do Nubank rende um percentual do CDI. Pode ser 100% de CDI, 103% de CDI, 107% de CDI, depende do tipo de caixinha e do prazo. Alberto, que é esse CDI? CDI é uma taxa que anda sempre muito próximo à Selic. E a Selic é a taxa básica de juros do Brasil. Ela é definida pelo Banco Central. Ela é o termômetro de toda a renda fixa do país. O CDI fica ligeiramente abaixo da Selic, praticamente igual, normalmente uma fração para baixo. Para fins práticos, os dois andam lado a lado. Então, o rendimento da caixinha não é fixo para sempre. Ele sobe quando os juros sobem, ou seja, a Selic, e esses rendimentos da caixinha caem quando os juros caem. É por isso que quando você vê aquela notícia do Banco Central mexendo na Selic, saiba, isso afeta diretamente quanto a sua caixinha vai render. Quem aprende não depende de ninguém para interpretar essa notícia. Quem aprende não depende do INSS, quem aprende não depende do sistema. Quem aprende não depende. Anota essa frase, bota aí, João Vitor, na tela. Quem aprende não depende. Eu amo essa frase e ela já me ajudou demais. Agora a parte que mais confunde as pessoas. Liquidez. Aqui tem casca de banana. O que significa com que velocidade você consegue pegar seu dinheiro de volta. E nas caixinhas isso varia bastante. RDB com resgate imediato, tipo 1. O dinheiro cai rápido na sua conta. Excelente para reserva de emergência. Lembra da caixinha de emergência que a gente abriu aqui? Mas a disponibilidade, a rentabilidade pode ser um pouquinho menor, mas a disponibilidade compensa pegar o dinheiro rápido. Emergência ela não avisa quando vai chegar. Tipo 2, RDB com liquidez diária. Cai em até um dia útil, também serve para um dinheiro de curto prazo. Tipo 3, RDB com prazo definido. Aqui você pode colocar um prazo maior e a caixinha te pagar mais, mas o seu dinheiro fica preso até a data do vencimento. Eu já não gosto e muita gente se arrebenta aqui. Se arrebenta porque olha só a rentabilidade e esquece de olhar prazo de vencimento. E o brasileiro é assim, ele é louco, malucão, paranoico. Ai, eu preciso do dinheiro, Alberto. Eu não estou conseguindo sacar. Claro, você colocou numa caixinha com prazo. Então tem que ter muito cuidado. E tem o tipo 4, fundo de reserva imediata. Esse aqui é diferente, é um fundo de investimento. Pode ter título público, operação bancária e até crédito privado dentro dele. E aqui está um ponto que pouca gente sabe. Fundo não é a mesma coisa que RDB. Fundo pode oscilar. Pequenas variações de cota podem acontecer. Não são grandes variações. Não é para te assustar, mas é diferente de RDB, que é mais previsível. Quando você vê tudo bonitinho no aplicativo, parece que é tudo igual, mas não é. Por trás de cada caixinha existe um produto financeiro. Quem aprende não depende de aplicativo para decidir tudo por você. Quem aprende não depende. Lembra? Agora eu vou te ensinar algo que vale para qualquer cenário de juros. Não importa se a Selic está alta, se está baixa, se está no meio. O raciocínio é sempre o mesmo. E você vai conseguir fazer na sua conta sozinho, para sua realidade, no seu celular, sem depender de ninguém. Primeiro passo, descobre qual é a taxa do CDI atual. Vai lá no Google, Selic, CDI, busca no Google, digite CDI hoje. O próprio Google vai te mostrar o número. Segundo passo, veja qual o percentual do CDI a sua caixinha paga. Isso está escrito bem grandão lá na descrição da caixinha. Pode ser 100%, 103%, 107%, depende do produto e depende do prazo. Terceiro passo, multiplica CDI anual vezes o percentual da caixinha. Esse é o seu rendimento bruto anual. Vou usar como exemplo para ficar muito claro. Vamos supor que o CDI esteja 10% ao ano, só um exemplo. O raciocínio funciona com qualquer taxa. R$1.000 investidos por 30 dias, rendimento bruto aproximado de R$8. Depois do imposto de renda de 22,5% em cima do lucro, você fica com cerca de R$6 líquidos. R$1.000 viraram R$1.006 em um mês. Em um ano, rendimento bruto de R$100,
desconta o imposto de renda de 20%, porque é uma alíquota regressiva, ou seja, quanto mais tempo o dinheiro fica, menos imposto você paga. Você teria R$80 líquidos, R$1.000 virariam 1.080. Vamos para 5 anos com juros compostos. R$1.000 podem chegar perto de 1.600. 10 anos agora, R$1.000 podem se aproximar de 2.600. Agora pensa comigo, se o CDI tiver 15% ao ano, esses números sobem. Se tiver 6% ao ano, esses números caem. O mecanismo é o mesmo, o que muda é a taxa. E agora você precisa aprender a fazer essa conta sozinho. Mas eu preciso te dizer uma coisa muito importante. R$1.000 parados numa caixinha não vão mudar a sua vida. O que muda a sua vida é R$1.000 que representam o início de um método. Constância muda a sua vida, a constância muda a sua família. Número grande não muda nada sem disciplina. Porque preste atenção, usando o mesmo exemplo de CDI em 10% ao ano, R$1.000 único, sem aportar nada em 10 anos, perto de 2.600. R$1.000 com mais 300 todos os meses em 10 anos, você ultrapassaria R$600. R$1.000 mais 500 todos os meses em 10 anos, você ultrapassaria 100 mil. R$1.000 mais R$1.000 todos os meses em 10 anos, você ultrapassaria 200 mil. Sabe o que mudou entre os exemplos? Não foi taxa, foi a constância. O primeiro milhão, ele não vem de uma aplicação mágica de um coelho na cartola. Ele vem de uma combinação. Renda, organização, aporte, tempo, conhecimento e paciência. É o feijão com arroz que funciona no mundo dos investimentos. Agora, o erro que a maioria comete nas caixinhas. Cuidado, 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 cuidado. Esse aqui, vale que você deixa o like. Se você investiu e tirou o dinheiro antes de 30 dias das caixinhas, vai pagar IOF em cima do rendimento. Não é sobre o valor total, é sobre o lucro. Mesmo assim, machuca feio o rendimento. No primeiro dia, o IOF consome 96% do seu lucro. No 10º dia, consome 70%. No 20º dia, 33%. No 30º dia, 0%. É isso mesmo, a partir do 30º dia, o IOF desaparece completamente. Então, meu povo, é regra de ouro, caixinha não é conta corrente. Se colocou para investir, espera 30 dias, segura essa mão nervosa. A não ser, claro, que tem uma emergência louca. É por isso que existe a caixinha com liquidez imediata. Cada produto tem o seu lugar. Aprenda a usar de maneira correta. Outro ponto que o aplicativo não te explica direito, o imposto de renda. Na renda fixa, ele segue uma tabela regressiva. Isso significa que quanto mais tempo o dinheiro fica, menos imposto sobre o lucro você vai pagar. Então, olha a tabela para não esquecer. Até 180 dias, você paga 22,5% em cima do lucro. De 181 a 360 dias, 20% em cima do lucro. De 361 dias a 720 dias, 17,5% sobre o lucro. Acima de 720 dias, 15% sobre o lucro. Essa tabela não muda. Ela vale hoje, vale daqui a 5 anos, 10 anos. É um dos pilares mais estáveis da renda fixa brasileira. Mas atenção, isso não significa que você deve prender reserva de emergência por 2 anos, só para pagar menos imposto. Reserva de emergência tem uma função: estar disponível rápido quando a emergência bater na porta. O imposto menor é um bônus para quem investe no longo prazo. Não é motivo para você travar o dinheiro se você está precisando. E muita gente também me pergunta, mas é seguro deixar o dinheiro na Nubank, Alberto? O RDB do Nubank tem cobertura do FGC, Fundo Garantidor de Créditos. É como seguro para alguns investimentos de renda fixa, respeitando os seguintes limites: 1 milhão por CPF e 250 mil por instituição financeira. Se o banco quebrar, dentro desses limites, você recebe o dinheiro de volta. Esses limites são definidos pelo próprio FGC. É importante você sempre consulte para ver se continua com essa mesma regra que eu acabei de te dizer. Mas outra coisa, FGC é para ser igual plano de saúde, seguro de carro e seguro de vida. Você tem, mas não quer usar. Entenderam? Não vai usar isso como, eu vou usar. Não. E é exatamente aqui que muita gente se perde, porque a pessoa começa pela caixinha e acha legal. Vê o dinheiro render um pouquinho e pensa, pronto, agora eu estou investindo. Não está. Investir de verdade é muito mais que isso. Você precisa entender a reserva de emergência, renda fixa de verdade, fundos imobiliários, ações, mercado americano, imposto, risco, e principalmente onde cada coisa entra na sua vida.
É por isso que hoje, às 8 horas da noite, horário de Brasília, eu vou te dar uma aula gratuita ensinando a fórmula completa dos investimentos. Não é um monte de aula, não é para te encher de termo difícil, é uma aula prática, direta ao ponto, te ensinando o feijão com arroz que funciona na prática, o que evitar, como sair da poupança, como parar de depender do INSS. O primeiro link da descrição te cadastra gratuitamente nessa aula. Vai pegar a sua vaga. Vai pegar a sua vaga. Pausa o vídeo, pega a vaga e a gente continua por aqui. Tá, Alberto, mas quando essas caixinhas elas valem a pena? Para reserva de emergência com liquidez imediata, para a organização financeira por objetivos, para metas de curto prazo com prazo definido. Para quem está começando e ainda mistura tudo na conta corrente, isso também é muito valioso. Para quem precisa criar a disciplina de guardar a grana, também é legal. Alberto, quando a caixinha não é suficiente para construir riqueza no longo prazo, ela sozinha não vai. Para aposentadoria, sozinha não vai. Para viver de renda passiva, não vai. Para proteger o patrimônio contra a inflação de verdade, para montar uma carteira completa e diversificada, não funciona. Ela é uma excelente porta de entrada para ganhar equilíbrio, ganhar disciplina. Mas a porta de entrada não é a casa completa. E pega aqui os 7 erros mais comuns das caixinhas. Você que veio até o final, escreve nos comentários. Eu vim até o final. Quero saber quem foram os meus seguidores ou seguidoras com foco em disciplina. Escreve, Alberto, eu vim até o final. Erro número 1, achar que toda caixinha é igual. RDB e fundos são produtos diferentes. Liquidez, risco, datas. Erro número 2, colocar a reserva de emergência com prazo travado. Ah, que doideira. Erro 3, resgatar antes de 30 dias sem necessidade, vai pagar IOF. Erro 4, olhar só para a rentabilidade e esquecer a liquidez. O povo olha, 107% do CDI, mas não tem liquidez, não pode sacar. Erro 5, deixar todo o patrimônio em um único banco, diversifica. Erro 6, achar que 100% do CDI é plano de aposentadoria. Não é. Erro número 7, guardar o que sobra ao invés de investir primeiro. O que sobra do mês geralmente é zero ou negativo. Investe primeiro e vive com o que fica. Pague-se primeiro. É o conceito do Pai Rico, Pai Pobre, um livro que foi um dos primeiros que eu li, que explodiu a minha cabeça e me ensinou muitas coisas. E a poupança, Alberto? Poupança é simples, todo mundo entende. O problema é que costuma render só metade do que a caixinha rende. Ou seja, regra de ouro. Tem dinheiro na poupança, bota na caixinha de reserva de emergência. Você vai ter o dobro de rentabilidade. Veredito final. As caixinhas valem a pena, Alberto? Sim, para organização, reserva de emergência, metas de curto prazo, para quem está começando. Mas não se você acha que elas sozinhas vão construir sua independência financeira. Não, você tem que construir feijão com arroz, ações, fundos imobiliários, renda fixa, mercado americano, uma pitada de criptomoedas. Use a caixinha para organizar, use conhecimento para prosperar. O problema não é deixar dinheiro na caixinha, o problema é achar que só isso vai mudar a sua vida. Pega a sua vaga na Fórmula dos Investimentos, pega a sua vaga para a aula que eu vou ministrar hoje às 8 horas da noite, horário de Brasília. Se já tiver passado o horário, amanhã tem novamente. Então bota seu nome, entra no nosso grupo VIP e eu te espero, porque conhecimento, ele vale mais do que dinheiro. Não esquece disso. Até o próximo vídeo.